Olá, sinal verde para as emoções do mundo da velocidade. Olá, sinal verde para o mundo da velocidade, o seu programa Ocnicom com muito conteúdo, comentários e curiosidades sobre o mundo do esporte a motor. Eu, Alexandre Nunes, juntamente com toda a equipe Ocnicom, levaremos até você muita informação sobre as principais categorias no Brasil e no mundo, hein? Final de semana com muita velocidade nas pistas e emoção fora delas. Nas pistas, tivemos etapa da Stock Car, Stock Light, Fórmula 4 Brasil, tudo isso acontecendo, TCR South America, TCR Brasil acontecendo em Interlagos. Essa e outras categorias no Brasil e no mundo aceleraram forte no mundo da velocidade nesse final de semana. Fora das pistas, emoção aqui em Santos, no litoral de São Paulo, de onde parte o seu programa Ocnicom, com a inauguração da Praça do Canal 7, Gil Mansur, que traz ali a memória de ciclistas e motociclistas que fizeram histórias do mundo da velocidade a partir de Santos. Mas isso você confere já já no nosso warm-up. Lembrando que o seu programa Ocnicom tem um apoio de Motorzão. Motorzão, sua melhor oficina de autos em Santos, no litoral de São Paulo. Para você que está aqui em Santos, que está na Baixada Santista ou vem com frequência ao litoral de São Paulo, sentiu alguma dificuldade com o seu carro? Leve lá no nosso irmão Hélio, que juntamente com equipe altamente qualificada e equipamentos de última geração, deixarão o seu carro sempre muito bem regulado, para que você possa curtir a vida como você merece. Por isso, Motorzão, sua melhor oficina de autos em Santos, no litoral de São Paulo. Como dissemos nos destaques, muitas coisas aconteceram no mundo da velocidade neste final de semana e nesta semana que passou. Por isso, vamos ao nosso warm-up. O warm-up aqui destacando na última semana, na terça-feira, a apresentação da geração 4 dos carros elétricos da Fórmula E. Fórmula E que vem nesse desenvolvimento desde a sua primeira temporada, trazendo aí a experiência da eletrificação para o mundo das corridas. E tivemos a apresentação do novo carro que vai fazer parte desse repertório com as equipes e com os pilotos que vão acelerar muito forte pelas pistas ao redor de todo mundo, inclusive aqui no Brasil. E aí, quais são as características que a gente pôde observar ao longo desse desenvolvimento dos carros da Fórmula E? Tivemos aí ao longo da sua história carros maiores ou menores e desta feita é o carro geração 4, é o carro mais comprido que nós temos, com mais de 5,5 metros de ponta a ponta, hein, do bico até o aerofólio. A altura também um pouquinho maior, né? Um pouquinho mais alto, um pouco mais de 1 metro de altura. A largura também é o segundo carro mais largo, na verdade, da história da Fórmula E. O carro mais largo foi o Geração 2, que tinha 1,80 m de largura. Esse tem 1,79 m. Distância entre eixos também, ele iniciou com 3,10 metros entre eixos, depois foi reduzido na Geração 3 para pouco mais de 2 metros e 97 centímetros, e agora volta a uma configuração quase que nem a Geração 1 e Geração 2, com 3 metros e 80 centímetros entre eixos. Então é um carro que é mais comprido, tem uma distância de eixos maior e também uma potência ainda maior. Hoje, com 954 quilos é o peso, com uma potência de 600 quilowatts, né, de potência, o que dá aí algo em torno de 804 cavalos. Então é um carro muito veloz, muito potente, com recuperação de energia de 700 quilowatts. Então é um carro que consegue trazer uma autonomia ainda maior, recuperação de energia com mais de 40%, consegue ser regenerada pelo próprio veículo. E nós estamos falando de uma velocidade máxima de 335 km por hora. Lembrando que um carro elétrico, a sua tendência é ilimitada. Então, há sim uma limitação eletrônica para que ele fique nos 335 km de velocidade máxima. E lembrando que já desde a geração 3, e agora com a geração 4 não foi diferente,
o carro possui tração integral, ou seja, nas 4 rodas tracionando, pequenos motores ali também auxiliam no processo de aceleração do veículo. Então vamos acompanhar aí o desenvolvimento das novas temporadas. Já estamos no meio da temporada 2025-2026, você já vai conferir já no nosso Final Lap. Temos rodada dupla na Alemanha, mas isso fica para a nossa agenda do final de semana. Mas seguramente um carro bonito, com linhas bastante arrojadas, dentro da perspectiva de trazer um outro olhar sobre o mundo das competições com a eletrificação. Vamos sair de fora das pistas, vamos mergulhar naquilo que melhor aconteceu nos mares, no asfalto e na terra. O seu programa Alquinicou, ele está diversificado na edição de hoje. Vamos ao Lago Como, na Itália. Tivemos mais uma etapa dos barcos elétricos, a E1, e com vitória da Westbrook Racing, com Sarah Price e Lucas Ordonez como os grandes pilotos da tripulação. O Team Blue Rising foi o segundo colocado, com Marsha Al-Baidan e John Peters. E já o Team Brady, com Emma Kimilanen e Sam Coleman, fazendo então a dupla que chegou na 3ª posição lá na Itália. As corridas dos barcos elétricos são sensacionais. São barcos também que são verdadeiros Fórmula 1, para não dizer carros de endurance que andam sobre a água. Porque muita tecnologia embarcada, o circuito é todo ele desenhado de maneira digital, as corridas são emocionantes. Então vale a pena você conferir E1 e curtir nas redes sociais aquilo que melhor aconteceu na Itália em mais uma etapa da E1 temporada 2026. Saindo dos lagos, saindo da água, saindo da Itália, vamos fazer um mergulho na terra no interior do Paraná. Vamos para Ponta Grossa, mais uma etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross. E deu ele mais uma vez no final de semana. Enzo Lopes, com Glenn Konderhoff na 2ª posição e Guilherme Bresolin na 3ª posição. Vamos sair da terra no Paraná, vamos acelerar em 4 rodas forte na Alemanha, mais precisamente na Áustria, na abertura da temporada 2026 da DTM, o Campeonato Alemão de Turismo. E na prova 1, vitória de Thomas Prenning, com Lucas Auer na 2ª posição e Mario Engel na 3ª posição. A corrida 2 do final de semana reservou vitória de Mario Engel, com Marco Wittmann na 2ª posição e Lucas Auer na 3ª posição. Dizer para vocês que as corridas da DTM, com os belíssimos carros que lá correm, são emocionantes? De fato, não foi diferente na abertura da temporada 2026, com os carros belíssimos e corridas de tirar o fôlego, principalmente na corrida 1, onde ali praticamente foi decidido na linha de chegada, com pouco mais de 700 milésimos de diferença. Menos de 1 segundo separou o primeiro do segundo colocado. Então vale a pena conferir temporada 2026 do Campeonato Alemão de Turismo, a DTM. Vamos sair da Alemanha, vamos fazer um passeio aqui pelo Templo Sagrado de Interlagos. Tivemos muita movimentação na pista, com as principais categorias do automobilismo brasileiro na pista. Tivemos na Fórmula 4, rodada tripla, com vitória na corrida 1 de Pietro Mesquita, com Bernardo Gentil na 2ª posição e Inácio Dias na 3ª posição. Já na corrida 2, Marcelo Ram venceu com Henrico Abreu na 2ª posição e Pedro Lins foi o 3º colocado. Na última prova do final de semana, no domingo, Bernardo Gentil venceu com Pedro Lins na 2ª posição e Alan Solovyov foi o 3º colocado. Esta molecada que está chegando, sendo lapidada pela Fórmula 4, que é a trilha, né? Você vai para a Fórmula 4 e depois a perspectiva que você possa ingressar na Fórmula 3, Fórmula 2 e Fórmula 1, vem acelerando forte, são corridas emocionantes, pegadas da primeira à última volta, o que faz com que o piloto esteja cada vez mais acostumado a ter o cuidado, por se tratar de um Fórmula, de evitar os toques mais fortes, mas ao mesmo tempo correr num pilotão extremamente junto, o que faz com que você não possa perder a atenção sequer por 1 milésimo de segundo. Então, parabéns aos vencedores desse final de semana na Fórmula 4 Brasil.
Vamos sair da Fórmula 4 Brasil, mas não sair de Interlagos. Tivemos também nesse final de semana uma corrida muito especial da TCR Brasil e TCR South America. A Super Challenge, com corridas de dupla, com 1 hora de duração, 58 minutos para ser mais preciso de duração. E tivemos vitória da dupla brasileira com Felipe Fraga e Rafa Reis, vencendo então essa prova especial na temporada da TCR South America, TCR Brasil. Na segunda posição, Leonel Pernia com Julián Santero. A dupla argentina foi no segundo lugar mais alto do pódio. E na terceira posição, Jason Blickley com Enzo Gianfratti, o nosso piloto que você acompanha aqui no seu programa Ocnicom, o terceiro colocado nesse final de semana com a corrida especial TCR Brasil, TCR South America. Vamos sair da TCR Brasil, TCR South America e vamos continuar em Interlagos com a Stock Light. Stock Light que teve 3 corridas deste final de semana. Na corrida 1, vitória de Victor Terry. Na segunda posição, Gabriel Conigan. E na terceira posição, Enzo Bendani. Já na prova 2, a vitória ficou com Victor Thierry, com Gabriel Conigan na segunda posição e Enzo Bendani na terceira posição. Parece Ctrl-C, Ctrl-V, mas não foi não, foi disputada na pista mesmo. Na última prova do final de semana, Gabriel Conigan venceu com Victor Thierry na segunda posição e Luiz Tromini foi o terceiro colocado ao final da movimentação toda em altíssima velocidade que aconteceu em Interlagos neste domingo. Vamos sair agora da Stock Light e vamos para a principal categoria do automobilismo brasileiro, a Stock Car Pro Series. Stock Car Pro Series que conheceu na corrida 1, Leonardo Reis como grande vencedor, com Alfredinho Ibiapina na segunda posição e Gaetano de Mauro foi o terceiro colocado. Na principal corrida do final de semana no domingo, vitória de Guilherme Salas, com Nelsinho Piquet na segunda posição e Rubens Barrichello foi o terceiro colocado. Então, parabéns aí aos pilotos que fizeram um final de semana emocionante em Interlagos com corridas fantásticas. Vamos sair de Interlagos e vamos fazer um passeio lá em Santa Catarina, em Penha, no Beto Carreiro World. Beto Carreiro World que conheceu no seu cartódromo mais uma etapa da Ultimate Drift temporada 2026. E deu ele. Xerife Barion venceu com Murilo Sobral na segunda posição e Gabriel Pacheco foi o terceiro colocado. Os carros fizeram um balé emocionante pelo traçado do cartódromo do Beto Carreiro World. Apresentamos para vocês na semana passada um casal de pilotos ali muito interessante que nós tivemos a oportunidade de conhecer em Interlagos. E aqui vem o registro, né? Pinguim foi o quarto colocado na sua categoria, na categoria Master, e Carol, estreando na Ultimate Drift Brasil, foi também a quarta colocada na categoria das mulheres, que aceleram forte e realmente fazem um espetáculo ali, queimando borracha no asfalto. Então vale a pena conferir a temporada 2026 da Ultimate Drift Brasil ao longo de todo este ano. Vamos sair aqui lá de Penha, em Santa Catarina, e vamos fazer um passeio nos Estados Unidos. Nela, Talladega, a casa do Big One. E como o próprio nome já intitula, não faltou emoção e Big One ao longo deste final de semana em Talladega. Na O'Reilly Series tivemos vitória de Corey Day com Brent Crews na segunda posição e Sheldon Creed foi o terceiro colocado e a própria imagem aí da chegada mostra como foi apertada a vitória de Corey Day. E emoções não faltaram na pista, com muitas batidas, com muitos toques. Veio então a prova de domingo na principal categoria, a NASCAR Cup Series nos Estados Unidos. E aí eu vou aqui respirar um pouquinho com você, porque nós tivemos o Big One. E ali a gente acompanhou ali os comentários, principalmente dos experts norte-americanos, que afirmaram por diversas vezes, olha, talvez tenha sido, se não o maior, seguramente, um dos maiores Big Ones da história da NASCAR norte-americana, com mais de 25 carros envolvidos. E, com detalhe,
é um Big One que não aconteceu no meio do pilotão, aconteceu entre os ponteiros. Começou lá na frente, e aí é o efeito cascata, não tem como. O primeiro ali, quem acabou sendo o grande articulista desse Big One foi Bubba Wallace, que liderava a prova, e ali é natural que se formem 2, 3 fileiras de carros. E Bubba Wallace, que estava na faixa interna, começou a buscar fazer o bloqueio, né, das faixas mais à sua direita, e aí foi tocado. Nessa manobra de sair da faixa do meio para a faixa da direita, tomou um bumpzinho, perdeu o controle, foi no muro, e a partir dali, quem vinha atrás não enxergou mais nada, seja pela freada, seja pela poeira levantada, e aí foi de fato, talvez um dos maiores da história, se não o maior, mas seguramente o maior Big One da história moderna da NASCAR norte-americana. Depois, inclusive, deflagrando bandeira vermelha para que os carros pudessem ser retirados ali do infield, de todas as áreas de escape, principalmente na reta principal, que é uma reta curva, né, em Talladega. Todos ali foram retirados, então houve uma certa demora para o retorno, e aqueles que conseguiram ser reconstruídos. A relargada foi feita com 26 carros, lembrando que largaram 40 carros. Então, quantos já não ficaram nesse Big One extraordinário? Tivemos ao longo da prova também outros toques, que levaram também outros carros a abandonar a prova antes do seu final, que foi vencida por um piloto inédito na história da Cup Series. Carson Hocevar venceu com Chris Buescher na segunda posição e Alex Bowman foi o terceiro colocado. Então foi um final de semana marcando aí a primeira vitória de Carson Hocevar na Cup Series e também o maior Big One da história moderna da NASCAR norte-americana. Saímos de Talladega, na terra do Big One, para falar de duas rodas aqui com o nosso comentarista Gilmar Vidal. Seja muito bem-vindo, Gilmar. Fala, Alexandre, tudo bem? Tudo ótimo. Final de semana que reservou para nós aqui MotoGP. Fomos fazer um passeio na Espanha. Já diz o bom e velho ditado, em circuito bom não tem corridas ruins, e Jerez de la Frontera mostrou exatamente isso. Tivemos na Moto3 aquela famosa centopeia do começo ao fim, com vitória de Máximo Quilles, com Adrian Fernandes na segunda posição e Davi Munhoz na terceira posição. Só deu o pódio espanhol para alegria dos mais de 224 mil espectadores que tiveram ao longo do final de semana presentes em Jerez de la Frontera, na Espanha. Já na Moto2, rapidamente, vitória de alguém que tem um nome que nos traz muita felicidade, Gilmar Vidal. Senna Ágios venceu com Manuel Gonçalves, o seu companheiro de equipe, na segunda posição, e Colin Wyer foi o terceiro colocado. Você viu ali, Gilmar, que foi interessante que a briga constante do Senna Ágios com o Manuel Gonçalves e com o próprio Colin Wyer, que vieram ali se trocando posições desde o começo da prova, até que o Senna Ágios assume a liderança e faltando 3 voltas para o final, deu uma embarrigada ali, o Manuel Gonçalves chegou, eu falei, puta, acho que o espanhol agora vai para cima do australiano, né? Não foi isso que a gente viu. Ele tinha reserva, Gilmar? Tinha, com certeza. Nessas categorias, todo piloto, que como a briga é muito intensa a corrida inteira, todos eles pensam nas 3 últimas voltas, né? Sabem que é um momento que o seu adversário vai vir para cima, ou você guardou aquele pouquinho para ir para cima e tentar a vitória. E ele realmente, o Senna, tinha uma reserva, foi o que a gente viu nas últimas 2 voltas, que ele escapou e venceu com tranquilidade, apesar da pressão e da disputa durante toda a prova, né? Além da pressão e da disputa, Manuel Gonçalves é o líder do campeonato. Sem dúvida. Mas a briga está doméstica, me parece, né? Nesse momento aqui da temporada 2026 da Moto2, a briga está dentro da equipe Liqui Moly, os dois ali, e eu senti um Senna, né, já bem mais evoluído, bem mais maduro na categoria, e aquela embarrigada ali foi um momento ali talvez de falar, eu exagerei, mas você bem lembrou, ele tinha uma reserva mesmo disputando a ponta. Sim. E com muita frieza, né, o que a gente viu ali foi muita frieza, para ele continuar abrindo, haja vista que passou na linha de chegada a quase 1 segundo de diferença, sim, deixando a briga para quem vinha atrás. Né? Agora, tem uma coisa muito importante mentalmente para o piloto,
que é vencer na casa do adversário, que é o seu companheiro de equipe. Então, o australiano venceu o GP na Espanha, né? Do líder do campeonato. Casa do Manuel Gonçalves, né? E ele realmente deu um show, fez uma grande corrida e não teve para ninguém. Vamos sair da Moto2 e vamos falar da classe rainha. A classe rainha que teve nesse final de semana uma certa controvérsia. Tivemos Mamãe Natureza dando o tom da prosa no sábado, dando ali um pouquinho de chuva, dando aquela molhadinha no circuito, fazendo com que alguns pilotos, inclusive o seu vencedor, Mac Max, fosse ao chão. E aí toda uma discussão se o retorno dele da pista foi o mais adequado, se ele, na curva ali que antecedia a entrada da reta dos boxes, ele acabou cortando. Aí pelo regulamento o que vale, Gilmar, é o sensor daquela placa de 60 km na entrada da reta, na entrada dos boxes. E não na segregação que a gente tem ali na última curva, que você tem a entrada do box antes à esquerda. E aí foi toda uma controvérsia, mas se trata de... Ele não ganhou vantagem, foi essa a discussão que também foi dita, porque ele cai, espera todo mundo passar, para ele depois acessar o box. Houve troca de motos, foi a primeira vez, inclusive para o Diogo Moreira, foi a primeira experiência que ele teve de troca de moto por conta do pneu de chuva. Está aprendendo muito. E aí veio a discussão, levou vantagem, ele teria que ter completado a volta, porque seria uma volta na pista molhada com pneu slick, ao passo que com a sua queda e cortando aquela depois da entrada de box, mas volto a dizer, segundo o regulamento da MotoGP, o que vale é o sensor na placa de 60, na linha que define a entrada do pit lane. Mac Max não cometeu nenhuma irregularidade, trocou de moto e venceu na pista. É uma corrida maluca, né? Com a chuva caindo nas últimas 3 voltas, que ocasionou toda aquela situação. É muito estranho toda essa situação do Max, tudo bem, da placa, mas ele cortou pela grama também, né? Ele atravessou a pista para chegar ao box de uma forma... Eu não sei, eu acho que merecia algum acréscimo de tempo, não sei qual tipo de penalidade poderiam, sabe? Mas, de repente, isso daí pode abrir precedentes para, em outras provas, acontecerem coisas fora do controle, né? Fora do normal. Então, mas tudo bem, ele venceu em casa, né? Sem dúvida. Acredito que seria muito difícil uma penalidade para ele correndo em casa pela Ducati, que tem muita força também na MotoGP, e no final ficou com a vitória. Falamos aqui de Ducati, foi um final de semana da família Marques em casa, né? A gente vai falar já do resultado da principal prova do final de semana, vencida por Alex Marques com autoridade. Sim. E deu um passão no irmão, Sim. Né, antes da sua queda. Ali muito claro para mim, Gilmar, a gente vai falar já da situação melhor, mas me pareceu ali que os pneus frios ainda, na abertura da segunda volta, a frente foi embora e não tem jeito de segurar, né? Olha, eu estava comentando com um amigo meu que no sábado ele enalteceu o Marques, né? Falando, tá vendo? Olha a experiência, como faz a diferença na hora da chuva. Falei, não, ali não foi questão de experiência no sábado, questão de talento, porque a gente sabe que o Marques anda É um talento muito sério. Ele anda muito, realmente, na chuva, no seco. É um piloto fenomenal. E já no domingo, não foi nem experiência, nem talento. Foi um total amadorismo dele. Porque um piloto com tantos títulos, com tanta experiência, cair na segunda volta da corrida por perder a frente, um piloto que está na disputa pelo título, defendendo o título, tudo bem, começou o ano não muito bem, deveria pensar em acabar a corrida, né? E no final, acabou na caixa de brita, na segunda volta, na corrida de casa. Então, é um erro, assim, que eu acho muito, digamos assim, muito amador para um piloto do nível do Max, né? Voltando aqui no resultado da Sprint Race, vitória de Mac Max com Pecco Bagnaia fazendo a dobradinha da Ducati. Fazia tempo que a gente não via uma dobradinha da Ducati, com Franco Morbidelli, com a equipe de Valentino Rossi chegando na terceira posição, e o nosso piloto Diogo Moreira foi o 14º colocado. De uma vida, me chamou a atenção que nesse final de semana
eu acho que a Ducati casa com Jerez de la Frontera, porque a gente viu ali as Ducatis se lançando na frente, seja apesar da queda do Max, mas ele largou muitíssimo bem, na pole position como estava, largou muito bem. Vimos aí a Ducati com a Gresini também mandando, vimos as VRs 46 também mandando, vimos uma Aprilia ali, claro, uma boa, no final das contas foi um bom resultado, tanto para Jorge Martin como também para o Bezzecchi, né? Mas a gente não viu a Aprilia com a mesma saúde que a gente estava vendo. E olha, eu vejo de maneira um pouco diferente. Como a gente falou, a grande vitória do Senna Agios na casa do adversário, que é um golpe mental muito importante. De outra maneira, para você ver o que é a cabeça de um piloto que corre pelo campeonato, que está realmente demonstrando muita maturidade esse ano. Bezzecchi, quando percebeu, no sábado ele teve o problema da viseira, na sobreviseira, que o Alex Marques tirou, não no grid, mas na última curva. Grudou. Uma história assim que é inacreditável no Futebol Clube. Ela grudou na carenagem do Bezzecchi, aí no grid ele balançando a moto, ela foi para baixo do pneu. Ela caiu no pneu, distracionou, interferiu no controle de tração, ele largou muito mal, caiu lá para trás, foi difícil de recuperar. Já na corrida de domingo, ele fez uma boa largada. Quando ele percebeu que o Alex o passou com uma certa facilidade, maturamente, ele pensou: não, estou na casa dele, eu estou correndo pelo campeonato, ele está lá atrás na pontuação, ele não me oferece nenhuma briga direta pelo título, então vou manter a minha posição, vou fazer minha corrida. Ele suportou o ataque do Martin e não perdeu a posição e conseguiu chegar no pódio, chegou nos pontos. Mas o que me chamou a atenção, Gilmar, claro, essa tua análise é perfeita, porque uma coisa é vencer uma prova, outra coisa é vencer uma temporada. É verdade. Mas o próprio Jorge Martins, ele não conseguiu segurar a VR46, né, do próprio Fábio Di Giannantonio, que vem numa boa fase, é verdade, mas quando você olha assim, todo o resultado, a gente viu as Aprilias não com a mesma saúde. O que está fazendo a diferença e é verdade? O Bezzecchi também vem numa fase espetacular. Sem dúvida. Ele é a moto personificada. Ele casou definitivamente com a Aprilia. Isso traz também até uma postura de mais vigor para você disputar as provas. Mas você olha todo o conjunto das Ducatis. Ele vinha de 6 vitórias consecutivas no domingo. Espetacular. Mas o que a gente pode observar? Nesse Grande Prêmio, em particular, vamos fazer aqui o VAR, tá? Do futebol. Em particular, a gente viu toda uma progressão das Ducatis em detrimento das Aprilias. As Aprilias não vieram na mesma marcha. Outra coisa que me surpreendeu, a performance da KTM. Decaiu muito. Pedro Acosta, no começo da prova ali, brigando, de repente, cadê Pedro Acosta? A KTM não respondia. O que eu entendo é assim, Jerez é uma pista muito particular, né? Porque é uma pista travada, né? Na verdade, ela é muito sinuosa, você anda quase o tempo todo inclinado, ela não tem grandes retas, e esse é um ponto fraco da KTM, né? Eu acredito que ela sofreu um pouco por conta disso. A pista tem algumas ondulações, isso também desfavorece a suspensão WP da KTM, que é a única que usa essa suspensão. Todas as outras equipes usam Öhlins, então eles têm muito mais referências, porque uma coisa é você ter 4 motos no grid, outra coisa é você ter 18 motos no grid. Então vem formação de pilotos e chassis e motos diferentes, então você consegue um acerto bem melhor. Uma outra questão em relação à Ducati, que é uma coisa que eu já venho percebendo e comentando há algum tempo, me parece que quem dita o desenvolvimento da Ducati oficial, da Ducati Lenovo, é Marc Marques. Tanto que quando ele para no box, a gente vê que Didi Dalinha, Tardosi, todos os engenheiros vão nele. Ele é a referência
para apontar o desenvolvimento da moto. E a moto não tem evoluído. Todos os pilotos que estão andando estão se queixando. Ao passo que a VR-46 está conseguindo fazer um bom acerto da moto. Tanto que o Didia vem de duas pole no Brasil, pole na outra corrida, sempre acabando no pódio, sempre com bons resultados. O próprio Morbidelli também tem feito alguma coisa nesse sentido. E a Gresini também. Parece que começou com um pouco de dificuldade no acerto da moto, mas já encontrou um bom acerto. Tanto que ele passou pelo irmão com uma facilidade que eu nunca tinha visto. Muito grande. Em frenagem, que o ponto forte do Marques sempre foram as frenagens. E o irmão passou ele de uma maneira muito superior. E a gente, antes mesmo do Marques cair, a gente já tinha visto outros pilotos chegando nele. O próprio Didia já estava se aproximando. Então, eu vejo isso daí. A Ducati oficial está com problema de acerto e desenvolvimento na moto. Ao passo que a VR-46 já encontrou o caminho e agora a Gresini também encontrou. Então, a própria prova disso é o próprio Pecco, que também só conseguiu fazer aquele segundo lugar por conta da chuva, que já tinha trocado o pneu, mas ontem não fez nada também. E acabou abandonando a prova, mas estava lá em 11º. Então, essa é uma questão que a gente deve observar ao longo do campeonato. Se o Marques já está tendo dificuldade física, que ela alegou que ainda não está 100%, me parece que também estão tendo dificuldades com acerto e desenvolvimento da moto oficial. Isso a gente vai acompanhar até o final da temporada 2026, as emoções da MotoGP da classe rainha. E também a nossa torcida por Diogo Moreira, que vem buscando aí todo esse ano de aprendizagem para que no próxima temporada, eu não tenho dúvida, vai brilhar e vai brigar. Claro, a temporada ainda está no começo, vamos aguardar. Diogo, é só lembrar a temporada passada, né? Depois da metade da temporada, o menino aí se soltou. Claro, a gente sabe das limitações da Honda, mas vamos aí acompanhar toda a temporada 2026. Vamos sair das pistas e vamos para um momento muito especial que aconteceu aqui em Santos nesse último sábado. Muito especial por quê? Porque perpetua uma boa parte da história do motociclismo e do motociclismo de velocidade aqui no Brasil. A partir de Santos, muitos talentos, inclusive esse que é aqui conosco, Gilmar Vidal, imortalizado na Praça Gil Mansur, na Praça Duas Rodas, no Canal 7 em Santos, que homenageia ciclistas e motociclistas. Tivemos a oportunidade, ali na inauguração oficial da Praça Gilmar Vidal, além de conversar com você, que daqui a pouco a gente mostra essa matéria para os nossos amigos, mas como é que foi aquela emoção, cara? A velha guarda inteira ali, jovens talentos também, está ali com o Murilinho, que é da Praia Grande, veio fazer uma visita, né, reverenciar os grandes talentos do passado, é o nosso representante na Moto 4, o único piloto brasileiro na Moto 4. Bom. Então isso mostra que a nossa região aqui, ela é um celeiro de grandes pilotos, né, Gilmar? Sem dúvida nenhuma. Foi um momento muito, muito legal, né? Eu digo por tudo, né, que o motociclismo santista já realizou de conquista de títulos e vitórias a nível nacional, né, e até internacional, com alguns pilotos chegando a correr lá fora. Então, é um prazer muito grande poder fazer parte dessa homenagem e passa um filme na cabeça da gente, né? Eu que praticamente comecei também andando de moto, ali pelo Canal 7, na Afonso Pena, e tirando racha com outros pilotos, com outros jovens motociclistas, né? E assim foi surgindo a vontade de correr. Lógico, todos espelhados, principalmente pelo pioneiro, né? Pela família Bezzi, que aí logo depois da família Bezzi vieram outros pilotos, como o seu Dorival Correia, pai, né? O próprio Luiz Putinelli, que estava lá. Depois o Toninho Bernardo também, com seu título nacional. E eu tive a oportunidade de conhecer o Toninho quando eu tinha 15, 16 anos e ir para São Paulo assistir corrida dele, vi uma grande vitória dele. Então tudo isso me motivou a querer ir para a pista, né?
E por conta disso tudo, dessas referências que tínhamos aqui no motociclismo santista, acabei indo para a pista numa época da Fórmula Yamaha 125, uma categoria incrível, na qual o Jaime Santana tinha sido campeão, o Nelsinho Cardoso, o José Doval, o Antônio Augusto Carvalho Pinto, eram vários, o Otávio Pinto, eram vários, o meu primo, Gilson Viscardi. Então, eram vários pilotos que corriam nessa categoria e eu falei, pô, eu não posso ficar fora disso. E ali eu iniciei minha carreira em 82, e aí em 84 consegui o meu primeiro título, aí em 86, em 89, depois alguns como chefe de equipe também. E isso que me levou a ter o nome nessa placa na praça, motivo de muito orgulho. E de fato, essa emoção toda a gente cobriu no sábado, tivemos oportunidade de conversar não só com o Gilmar, com outros que ali estão presentes, memorizados, eternizados na Praça do Canal 7. E você acompanha agora numa matéria muito especial que fizemos, mostrando toda essa movimentação na inauguração da Praça Gil Mansur, Duas Rodas, em Santos, trazendo e imortalizando a lembrança, a memória de ciclistas que competiram em âmbito nacional e internacional e também motociclistas, que a partir de Santos foram campeões aqui no Brasil, inclusive disputando temporadas no exterior. Então fica agora com a matéria especial que fizemos na Praça do Canal 7 em Santos. Seu programa Wacnicom, que sempre leva o melhor do mundo da velocidade até você, aqui com o nosso vereador Adilson. Vocês vão ver aqui pela voz dele, ele é uma voz de locutor, é alguém que conhece muito do mundo da comunicação. E Adilson, nós estamos aqui na Praça Gil Mansur, no Canal 7, propositura sua na Câmara, aprovado na Câmara Municipal com unanimidade, e que trata um pouco dessa nossa história, perpetuar a história, acho que é um papel fundamental e você, como parte do Legislativo, teve essa preocupação, porque aqui nós estamos perpetuando os nossos ciclistas e os nossos motociclistas, né, Adilson? Exatamente, acho que foi uma satisfação grande, né, da Prefeitura reconhecer, né, a gente aqui em Santos, dentre tantas paixões, né, pessoas que são anônimas, né, no bom sentido, e que têm através das duas rodas, seja da moto ou da bicicleta, essa atividade muito especial e que também, através delas, também promove o social, né? Então, a gente promoveu toda essa interferência já há um tempo aqui na praça, né, e a alusão aos motociclistas e também aos ciclistas, né, e faltava a cereja do bolo, que é o nome que referencia, né, e uma referência da praça para nominá-la. E aí, para tanto, eu acho que nós conseguimos trazer um nome de uma pessoa que tinha essas duas paixões e que era uma referência também dentre esses amigos, principalmente das duas rodas, que é o Gil Mansur. E é isso, Adilson. Prazer em tê-lo aqui no programa Wacnicom. A gente leva o mundo da velocidade a partir da nossa Santos e a gente fica muito feliz quando há esse envolvimento para preservar a memória daqueles que fizeram história em duas rodas da nossa cidade. Sem dúvida, acho que esse é o que a gente tem que fazer, né? Infelizmente não podemos fazer para quem está em vida, né? Que muita gente merece também este reconhecimento da cidade, mas infelizmente a gente faz nas pessoas que nos deixaram, né? E o Gil, infelizmente, é uma dessas pessoas, mas está aqui o nosso reconhecimento, acho que é o reconhecimento da cidade nesse sentido. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês também. É isso aí, Adilson. Valeu. Obrigado. Seu programa Wacnicom, que sempre leva o melhor do mundo da velocidade até você, aqui com um personagem cuja família está intimamente voltada ao apoio ao esporte, ao apoio aos grandes momentos da velocidade aqui em Santos. Nosso prefeito eterno, prefeito Beto Mansur, levando a praça de Gil Mansur, nome da praça aqui no nosso Canal 7. Beto, como que é essa emoção e essa história íntima da tua família e de você com o mundo da velocidade, com o mundo das competições? Olha, a gente fica muito feliz porque é importante ter o nome do Gil numa praça dentro da nossa cidade. Essa praça ela tem uma característica toda especial de quem gosta do esporte, né? De quem gosta de motociclismo, de ciclismo. E ele onde estiver vai ficar muito feliz de ter o seu nome marcado dentro da cidade. A gente fica honrado com tudo isso
agradecer o vereador Adilson, que fez a proposta na Câmara, foi aprovada, agradecer o nosso prefeito, então a gente fica muito feliz com tudo isso. Seu programa Ocnicom aqui com o Murilinho, que é o nosso grande astro na Moto 4, segundo degrau, para quem quer chegar no mundo da velocidade na MotoGP. Murilinho, você está aqui em Santos, na inauguração da Praça do Canal 7, que homenageia o monumento, os grandes motociclistas que fizeram a história no mundo da moto velocidade. E você agora é a página atual da nossa região aqui, você que é da Praia Grande. Como é que está vivendo essa emoção aqui com as grandes feras do passado? Fico muito feliz de estar com esse pessoal. Sinto que ele é um pessoal muito rápido, que teve nas antigas. É isso. É essa emoção da velocidade que passa os anos, passam as décadas. E você agora recentemente também foi homenageado pela Prefeitura da Praia Grande, onde você também reside. Como é que foi essa emoção ali e esse reconhecimento da Prefeitura? Fiquei muito feliz de ter recebido aquela placa da Prefeitura. Nunca tive aquela placa. Fico muito feliz e é isso. Fruto do seu trabalho e do reconhecimento. E o seu programa Ocnicom vai acompanhar Murilinho aqui em toda a trajetória para a MotoGP. Seu programa Ocnicom, que sempre leva o melhor do mundo da velocidade até você, aqui com um grande campeão, Chiquinho Velasco, de uma família também lendária no mundo das duas rodas. Você como grande campeão no motocross, no supermoto, como é que é também sentir essa emoção de estar ali, perpetuado na placa, o nome do seu pai, o seu nome, como grandes campeões a partir de Santos? Eu fico lisonjeado, assim, por ter meu nome ali ao lado dos melhores, né? O seu Luiz Bezzi, do Baratinho, assim, o Cardoso, o Gilmar, o Cricri, o Pepinho, os caras que, quando eu era criança, o meu pai, né, eu tinha eles como ídolo, o Dorival. Então, eu cresci nesse celeiro, assim, de pilotos. E meu pai tinha os troféus dele na oficina, e eu pegava o troféu, pai, dá pra mim. Ele falou, não, quando tu crescer, tu vai ter que ganhar o teu. Troféu a gente não ganha, a gente tem que conquistar ele. E aos poucos eu fui indo e meu pai, quando começou a parar de correr, me colocou e graças a Deus, assim, tudo que a gente se propôs a competir, a gente conseguiu ser campeão. E é isso, uma família lendária do mundo da velocidade, Chicão Velasco, Chiquinho Velasco e Dani Velasco, também grande campeã no Supermoto. E a gente fica muito feliz de levar para você aqui no programa Ocnicom um pouco dessa história a partir de Santos, daqueles que fizeram história no mundo da velocidade. Seu programa Ocnicom, que sempre leva o melhor do mundo da velocidade até você aqui, com José Luiz, que é o cara que conhece tudo da velocidade, representando aqui o Centro Cultural e a Memória, movimento lá em Socorro, que é o grande guardião da história do motociclismo, da Federação Paulista de Motociclismo, do Centauro Motor Clube, também, que é um dos mais tradicionais organizadores de provas de automobilismo da história, né, da velocidade e principalmente do motociclismo. Zé, você está aqui em Santos, como é que é viver essa emoção aqui de uma praça que está homenageando os grandes motociclistas, que em Santos tem uma grande história voltada ao mundo da velocidade, e está todo mundo aqui junto. Como é que é essa emoção de estar aqui conosco em Santos nessa inauguração? É uma grande honra estar nessa linda cidade, a qual também já convivi por 3 anos, e é o berço do motociclismo de esporte no Brasil. Saíram daqui vários campeões, alguns clubes, e não podemos deixar o Centauro Motor Clube, que sendo de São Paulo, mas teve uma importância muito grande em organizações de provas aqui. FPM também, Federação Paulista de Motociclismo, Centro Cultural e Movimento, que é do Moto Story Brasil, e a Subem, é uma liga mais nova, porém não deixa de ser tão importante como as outras que eu citei. E parabéns aqui, né, a todos os envolvidos, pela esse grande feito, que fica marcado agora e ficar para a história, em definitivo, da cidade de Santos. Seu programa Ocnicom, que sempre leva o melhor do mundo da velocidade até você. Um conhecido nosso aqui, Gilmar Vidal, você conhece como nosso comentarista e amigo, mas aqui na qualidade de homenageado. Homenageado aqui na Praça do Canal 7 em Santos, como campeão brasileiro de motociclismo. Gilmar, você está aqui junto aos amigos, aos grandes campeões. Retrata pra gente essa emoção. É um orgulho muito grande, né? Não só por mim, mas por estar ao lado de grandes campeões que representaram
muito bem a cidade de Santos, com vários títulos e vitórias. E é um orgulho muito grande fazer parte desse evento e ter o nome gravado junto a grandes campeões, alguns que não estão mais entre nós, mas estarão eternamente lembrados nessa homenagem. É isso aí, Gilmar Vidal no seu programa Ocnicom. Seu programa Ocnicom, que sempre leva o melhor do mundo da velocidade até você, aqui com a Cíntia Mascotinha. E Mascotinha porque ela é a querida no mundo da velocidade, no mundo do motociclismo. Você aqui em Santos, motivo de muita satisfação em tê-la aqui na nossa cidade e num momento muito especial, onde a gente perpetua aí uma boa parte da história da motovelocidade, partindo aqui de Santos, né, Cíntia? Exato, não podia faltar, porque essa homenagem aqui para a família Bezzi é uma coisa incrível. É uma coisa incrível a história aqui perpetuada e você sabe, né, que esse monumento que aqui está, que foi recebido pelo Sr. Luiz Bezzi lá na década de 1930, por ter vencido 3 vezes o Campeonato Brasileiro de Motociclismo do Cônsul-Geral da Itália, ele tá, o seu original... É, o original dele, que é bem, um pouco menor, porque também não é pequenininho, é só um pouco menor. Só um pouquinho. Metade dele deve ser. Tá lá em Socorro, no Centro Cultural Movimento, onde você faz uma visita guiada com o Carlãozinho. Simplesmente com o Carlãozinho. Simplesmente com o Carlãozinho. E um pouco da memória da velocidade santista tá lá em Socorro. Então digamos assim, é um grande endurance sair aqui de Santos e ir a Socorro, mas também encontrar um pouco da história da motovelocidade e dos nossos pilotos santistas, tanto na terra quanto no asfalto, né? Exatamente. É uma história assim que a gente não pode perder. E o Carlãozinho tem essa memória. Aqui você vê o troféu grandão, né? Bonito nessa homenagem, nessa praça, lindo. Mas em Socorro você vai conhecer a história toda desse troféu. Então vale muito a pena a visita, mesmo porque foi o Rodrigo Otaki que fez agora uma repaginada no museu, então ele tá lindo de morrer, vale a visita. Olha aí, vale a visita e o seu programa Ocnicom vai levar você até lá. Mais uma vez a Socorro para bater um papo com o Carlãozinho lá no seu centro cultural, no seu centro de memória, no centro movimento, aquele que memoriza tanto ciclistas quanto motociclistas e parte da história santista tá lá. Porque nós somos da época, como eu te falei agora há pouco, a gente fazia as coisas, um ou outro viam e a gente não postava nada. Então é muito importante resgatar toda essa história, né? É isso aí. Programa Ocnicom, que sempre leva o melhor do mundo da velocidade até você, aqui com Luiz Bezzi Pasquarelli. Que aqui nessa placa aqui tem um peso gigantesco. Você vê que o monumento, você que nos acompanha, está até meio torto, porque falar da família Bezzi é um peso, é uma família com muita tradição no mundo da velocidade e do motociclismo, né, Bezzi? Ah, com certeza. Essa homenagem hoje aqui com o prefeito Rogério Santos, para nós que temos aí uma história na motocicleta, né? Para mim a alegria é poder homenagear aqueles que realmente fizeram a história nas duas rodas, tanto do ciclismo quanto do motociclismo. Falar da minha família é uma coisa complicada para mim, porque o meu avô, meu tio, meu pai, eu era criança e aproveitei a oportunidade de acompanhá-los, né? E hoje para mim foi uma alegria imensa ver aqueles amigos que há anos a gente não encontrava, pessoas que vieram de fora prestigiar, né? E em nome do Gil, eu posso dizer para você que ele foi realmente uma pessoa que nos ajudou muito, muito, muito mesmo. E é isso, Alexandre. Um dia perfeito para que a gente possa deixar para a eternidade os grandes nomes daqueles que fizeram do mundo da velocidade aquele que a gente mais ama, né, Bezzi? Verdade, e quero aqui te parabenizar, eu sei que você é um guerreiro para manter a história da velocidade, da 2 rodas, 4 rodas, e espero que a gente continue, que você tenha sucesso e a gente traga muitos eventos para cá, tanto na parte do ciclismo quanto na parte da motocicleta. Seu programa Ocnicom aqui com o nosso secretário de Esportes de Santos, Rogério Sampaio, que dispensa apresentações. Aqui é importante para você que nos acompanha no mundo da velocidade manter sempre a distância dele, né? Como um bom judoca, né? Para tomar um ipom aqui não é nada difícil. Mas aqui, Rogério, num momento muito especial, a entrega da Prefeitura Municipal a uma praça que homenageia tanto a memória dos ciclistas santistas, como também dos motociclistas que a partir de Santos ganharam história no Brasil e no mundo, né, Rogério? É verdade. Santos tem uma proximidade muito grande com a história da motovelocidade no Brasil. Um grande número de motociclistas, de ciclistas, e a gente tem que relembrar
essa história, valorizá-la, para que a gente possa também, sabendo da nossa história, tomar as decisões mais corretas e fortalecer o nosso futuro e o nosso presente. Então, vim aqui, encontrei alguns amigos, embora eu não seja da moto velocidade, nem do ciclismo, né? Sou do judô, mas encontrei vários amigos. Para mim, um dia muito feliz, e a gente fortalece ainda mais esses laços da cidade de Santos com o motociclismo, com a moto velocidade e com o ciclismo. E com o esporte de uma maneira geral, certeza. na qual você hoje é o titular da nossa pasta, que isso é fundamental, né, Rogério? O santista vivencia o esporte diariamente, né? A cidade é uma academia a céu aberto. Se a gente passar aqui pela frente da faixa de areia de manhã cedo, no final da tarde, ou lá na Zona Noroeste, ali no Jardim Botânico, o número de pessoas praticando atividade física, alguma atividade, seja corrida, caminhada, o ciclismo, enfim, outras modalidades na faixa de areia, isso traz qualidade de vida, traz saúde e uma sociedade mais feliz, né? Seu programa Wacnicom, que sempre leva o melhor do mundo da velocidade até você, aqui com Rogério Santos, prefeito da nossa maravilhosa Santos. E aqui num momento muito especial, Rogério, inauguração da Praça Gil Mansur, aqui no Canal 7, homenageando ciclistas e motociclistas. Nosso programa não poderia deixar de estar aqui e de falar com o nosso prefeito, que teve a iniciativa de perpetuar a história do mundo da velocidade a partir de Santos. Exato, olha, uma homenagem justamente nesse local, onde antigamente você tinha corridas de bicicleta, de motociclistas, e homenagear o Gil, que é uma pessoa, um empresário importante da comunicação, sempre com o foco social, participativo da nossa cidade e apaixonado pelas motocicletas. Então hoje a presença de muitos amigos, motociclistas, enfim, essa praça que a gente chama também de Duas Rodas, homenageando um cara que fez a diferença na nossa cidade. É isso aí, prefeito. Parabéns pela iniciativa e sucesso. Parabéns para nós, parabéns pelo programa. Vocês acompanharam aí toda aquela emoção, toda a movimentação ocorrida ali pela inauguração da praça no Canal 7. E aqui ainda com o Gilmar Vidal para anunciar uma conversa de paddock muito especial que fizemos lá em Laranjal Paulista, por ocasião da abertura da temporada 2026 da JT72 Cup. Uma conversa para lá de especial com Juninho Trutz, que é um dos organizadores de uma das categorias mais importantes da Supermoto. E como a gente lembra bem, né, Gilmar? Supermoto é aquela categoria para tirar-teima, né? Tem os pilotos de motocross, tem os pilotos de moto velocidade, faz uma moto e põe todo mundo para correr. Exatamente isso que o Juninho Trutz contou pra gente. E o mais interessante, você sabe quem foi o professor dele? Eu sei, de muitos outros, né? Não só dele. Mas o Juninho falou com muito carinho e a gente ficou muito feliz de vê-lo lá no sábado, inclusive na inauguração. Muito. Chiquinho Velasco. Ele fala com muito carinho, fala assim, Chiquinho Velasco foi meu professor. Foi ele que me ensinou, né? E a gente fica muito feliz de ver o Juninho aí, que também é um expoente no motociclismo, que organiza uma categoria espetacular, que é a JT72, que traz sim até crianças, hein? A partir dos 5 anos tem motos preparadas para criança, para curtir a supermoto com toda a orientação. E ele mesmo dá uma dica para a gente na conversa, e você vai acompanhar agora. Ele fala, o menino quer começar, ele sabe andar bem de bicicleta? É o princípio. Desce ladeira, rápido. Então, se ele consegue fazer isso, ele pode vir para a supermoto, porque ele vai encontrar aqui toda uma estrutura. E esse papo muito bacana, descontraído, nós fizemos lá nos boxes, na abertura da temporada 2026 da JT72, com o Juninho Trutz, falando mais sobre o mundo da supermoto e da moto velocidade. Fica agora com a conversa de paddock. Conversa de paddock no seu programa Wacnicom, que sempre leva o melhor do mundo da velocidade até você. Aqui com um personagem muito especial em duas rodas. Juninho Trutz, piloto, chefe de equipe, dono de categoria, conhece tudo de uma das categorias que eu acho que são mais curiosas do mundo da velocidade em duas rodas. Sim. Que é justamente a supermoto, que junta aí duas características que nós temos no mundo da velocidade, Juninho, que é o asfalto com terra. Sim, né? sim. Agora, seja muito bem-vindo ao programa Wacnicom, a conversa de paddock. E eu começaria, Juninho, da onde vem essa tua paixão pela velocidade? Vamos voltar no tempo? Bora, vamos lá.
Muito obrigado pelo convite. Estamos aí, saudações aí, né, audiência do OC Online. Ocnicon. Objeto corredor não identificado. Ah, legal. É isso. O nosso está identificado, são 2 horas. Bom, vamos lá. A paixão veio desde criança, né? Sempre carrinho, motinho e tal, brincando, não tem jeito. Bicicletinha saía correndo do lado e tal. Lá para os 8 anos, eu comecei no kart. Então eu comecei com 4 rodas. Foi evoluindo e tal, com 10 anos já ganhei minha primeira moto, até 15 anos só competindo de kart mesmo, e depois de velho, né, vamos falar assim, porque olha essa molecada que tá passando aí, ó, 6, 7 anos, não sei se dá pra ver a câmera, mas já estão no mundo da moto. Eu comecei com 23 anos a competir, e é isso, e nunca mais vai sair. Eu acho que pelo barulho no capacete você já estava acostumado, porque o kart é um motor 2 tempos, então motinha invariavelmente 2 tempos. Sim, andei então bastante ali no barulho de RD 135, não tem jeito. Um shifter ali com marcha? Sim, também. Então isso já está dentro do capacete ali, o barulho é o mesmo. Já. Agora, Juninho, você vem também, não só como piloto, como você falou, da tenridade, depois já mais maduro, você parte para as 2 horas. Por que essa categoria especial? O que tem de tão especial na Supermoto, nos campeonatos, inclusive no seu campeonato? Sim, claro. A grande virada de chave foi que eu fui para a moto velocidade, né, Interlagos, que era um sonho, né, de todo mundo. A primeira vez que eu andei, chorei dentro do capacete, foi emocionante, foi legal pra caramba. A gente via lá Ayrton Senna, Rubinho, Massa e tal. Vou confidenciar alguma coisa para vocês também. A primeira vez que eu também baixei minha viseira dentro dos 4.309 metros. Não tem como, Aí a emoção vi. Só que o meu sempre foi em 4 rodas, tá? Sim, então, sim. Mas ali baixar a viseira é a mesma coisa. E aí por dentro acelera. Nós mesmos. Acelera. Nós mesmos. É a gente com nós mesmos. E eu vi a moto velocidade, foi uma paixão também incrível. A competição voltou à tona, né? Que eu tinha parado já há quase 10 anos atrás. Putz, foi legal pra caramba. Fui campeão no meu primeiro ano já, uma categoria de entrada, foi legal pra caramba. Então eu fui ver o quê? A moto velocidade em si, ela é muito mais cara, tá? O Supermoto era algo muito mais barato, como hoje é ainda, né? Claro, não é como terra, né? Porque tem asfalto e tal, então o custo costuma ser maior. Mas o Supermoto, na realidade, eu me machuquei uma vez de moto velô, não conseguia pilotar as braba, as brutas, passar de 200 por hora. Eu tinha uma Lander, que era uma Supermotard, 250, saí do trabalho, falei, vou lá dar um rolê no cartódromo com o pessoal. Aí andei, eu falei, caramba, que negócio legal. Barato, acho que pagava lá na época R$50 para andar o dia inteiro. Eu falei, nossa! E Interlagos aqui ele gastava quase R$700 mil, então o custo não tinha nada a ver. Aí fui, comecei a andar em campeonato, porque a minha mão não deixava, a minha lesão, né? Eu tinha uma lesão na mão. Não conseguia acelerar 1000, aí comecei a andar no cartódromo, gostei, entrei nos campeonatos, aí eu falei, caramba, eu gostaria de algo que o piloto andasse de verdade, né? Andasse de verdade, chegar e andar o dia inteiro de moto, com custo razoável. Então aí eu comecei a criar a JT, né? Larguei meu trabalho também, eu era quase diretor de concessionária, vendia carro e tal. Aí chegou uma época que eu falei, eu vou tentar viver da moto, eu vou tentar meu sonho. Se não, vou ficar mais velho e tal. Falei, putz, será que eu tentei? E se? Eu falei, não. E se vai ser agora. Se der certo, tudo bem. Se não der certo, eu tento de novo. E eu estava bem no mercado, na profissão. Eu falei, daqui a pouco 1 aninho, 2 aninhos eu volto. Foram tempos difíceis, mas graças a Deus hoje eu vivo de um sonho, então meu trabalho é um sonho. Aí vem JT Cup. É isso. É teu nome que dá origem, né, formata essa categoria, que tem essa curiosidade da Supermoto, né? Que nasce daquela coisa, quem é melhor? É o cara do motocross ou é o cara da moto velocidade? Sim. Então vamos juntar os dois e vamos ver no que dá. Vamos ver no que dá. E deu bom, né? Porque realmente são corridas espetaculares. A gente acompanha também o Campeonato Mundial das Supermotos. Sim. No programa Ocnicon a gente tem essa característica, quem nos acompanha aqui, a gente procura mostrar esses bastidores, os personagens. E a gente também faz essa cobertura ampla, né, de todas as categorias que a gente consegue aí trazer, mesmo porque a gente tem na nossa equipe também ex-campeões brasileiros de motociclismo. Legal. Então são coisas que falar das 2 rodas é fantástico.
E a Supermoto também tem uma curiosidade, você que está aqui à frente da JT, o programa Alpinicom é de Santos. E a gente teve a família Velasco, que foram os primeiros ali, Chiquinho, Chicão, pai, pioneiro da Supermoto, Chiquinho, campeão. Né? Então a gente acaba tendo essa intimidade, né, de pessoas que a gente acaba convivendo ali no nosso dia a vou trazer o Chiquinho de novo pra ela. Então vamos trazer, o Chiquinho merece voltar merece. A ralar aí no asfalto. Foi meu professor, pô. Então, meu primeiro professor. Teve boa escola então. Teve. Rei, sem brabo, hein? Brabo. A Dani também sempre acompanha o nosso programa. Vai ser um prazer aqui. Você pode ter certeza que eles estão nos acompanhando, porque a gente tem ali a da família Velasco, uma audiência bacana. E acho que é super interessante isso, que o universo da velocidade ele também traz isso, as amizades, essa troca. Agora, conta pra gente aqui, pra quem nos acompanha no Conversa de Paddock, como foi a construção da JT Cup, e como é o desenvolvimento desse campeonato para chegar aqui na temporada 2026 com a primeira etapa aqui acontecendo, onde nós estamos aqui trazendo você mais uma vez para dentro de Laranjal Paulista, do cartódromo aqui da Usual, onde com a primeira etapa da JT Cup, falando de Supermoto. Traz um pouquinho desse histórico da JT até chegar nesse momento. Tá, eu sou meio ruim de datas, viu? Então a JT, nós estamos no 8º ou no 9º ano já. Então, foi aquele negócio, como eu costumo falar, tijolinho por tijolinho. Fizemos alguns testes, erramos muito, acertamos muito também. E até hoje, a gente tenta melhorar. E o geral aqui do nosso campeonato é um ambiente família. Então a gente tem equipe aqui, equipe ali, equipe ali, equipe ali. Rivalidade, legal. Mas, cara, saiu ali da pista, é todo mundo amigo, tá todo mundo junto, tem um churrasco no final do dia. E todo mundo se ajuda, quebrou uma moto, pô, tem uma aqui, uma peça ali, uma peça aqui. Então, esse clima familiar que eu não gostaria de perder e eu não quero que perca. Tem um ali, o outro que veio e tal, não faz muito sentido. Então, a gente também não faz muita questão dele estar aqui conosco, porque a gente é uma grande família. Você não coloca qualquer um na sua casa, né? Aqui na JT é a mesma coisa. Eu acho que essa preocupação que você tem, Juninho, de falar de família, e a gente tem observado isso, não só nas duas, como nas 4 rodas, em determinadas categorias, que é formada basicamente por gentleman drivers, ou gentleman riders, aqui no nosso caso. Claro. Né, que são profissionais na sua vida cotidiana e que tem sim esse um hobby, é um hobby, mas também tem esse gostinho da competitividade, baixou a viseira ali, deu a bandeira, acabou, né? A gente vai pra luta. Vambora. Mas depois, como você mesmo disse, né, esse cuidado, né, de trazer depois da corrida, vamos descompressar, vamos jogar conversa fora. Pô, tu me deu aquela fechada ali, mas pô, mas é isso, é um diálogo, né? Dificilmente sai uma briguinha, porque a gente sabe que é uma encostadinha ali, né, às vezes sem querer. Mas graças a Deus o nosso campeonato não tem maldade. Então, cara, se acontecer, porque é 2 rodas, não tem jeito, perdeu um freio, errou uma freada e tal, mas a gente preza muito por segurança e esse ambiente de família. Tanto é que tem um monte de família, né? Com crianças. E nós temos a categoria Kids também. Olha aí. Que é a porta de entrada do motociclismo brasileiro no asfalto, que é com a gente. Crianças de 5 até 12 anos começam conosco. E essa categoria nós temos há alguns anos já. Tem piloto que era desse tamanhozinho, agora já tá rodando fora, andando fora. Turquinho, Kevin tá aqui com a gente. Já é um piloto oficial, Macanzinho também, começou todos aí com a gente, então é legal. O tiozinho aqui ainda tá dando pro gasto ainda e andando com essa molecada aí, pô, é um prazer enorme. E das diferenças, né, que eu esqueci até de falar, que a gente fala pra caramba. A Supermoto nada mais é que uma moto motocross adaptada pro asfalto, né? Trocamos os aros, freios, suspensões mais rígidas, embreagem, né, em alguns casos mais expressivos. E hoje nós temos no Brasil apenas 2 marcas que trazem a moto 0 km já pronta. Só sentar, acelerar e já ir embora. Que é a Husqvarna e a KTM, que a gente fechou o contrato com eles agora. A KTM vai ser oficial JT72 também. Muito bem, vamos trazer motos austríacas diretamente da Europa. Nós pedimos, chegaram essa semana, não deu tempo ainda para a primeira etapa, chegaram 8 lá. Então vai ficar tudo laranja agora. Opa, vai ficar tudo laranja. Nós estamos em Laranjal Paulista, quase deu. Mas o interessante disso que a gente está falando aqui desse universo, você vê equipamentos novos, mas você falou tiozão, né? Ou tiozinho. O tiozinho.
Mas olhar a criança também se espelha nos mais velhos. Claro, ela olha claro. pro tiozinho e fala, Sim. meu, eu quero ser esse cara. Sim. Ela olha com o Kevin, olha para quem está Sim, aqui claro. e fala assim, eu quero. Sim. Isso também é importante, a gente vem vivendo É importante talvez. a gente ter no nosso meio, né? Exato, e eu acho que é extremamente importante. Na Supermoto hoje, a gente tem um brasileiro disputando o Campeonato Mundial, como Sim. a gente tem um Diogo Moreira, maior expoente Claro. hoje nosso. Anda muito de disputando Supermoto. Anda muito. MotoGP, que eu acho que isso tudo também acaba ajudando. O menino, Ajuda. fala assim, pô, peraí. Dá pra chegar lá. Pô, se esses caras chegaram, É dá. esse. Fora outros tantos, Turquinho que tá aqui, Claro. disputando. Porque sempre né? tá com a gente também, é. Então, eu acho que é um pouco dessa mistura, né, que vai fazendo com que a tua categoria também, como você lembrou, com 5, 6 anos, o menino já está na pista. Sim. Né? E são motos que seria o ideal, né? Que É o ideal, é. São motos, inclusive, adaptadas para esse perfil. Claro. Você não vai enfiar um menino, uma menina com 5 anos numa moto que não seja Minimotos. adequado, né? Sim, são minimotos, são minimotos. E na própria categoria, eles já ficam, saiu da moto, já começa a brincar e pula pra lá, vai pra cá, não sei o quê. Meu, é uma brincadeira enorme. E os pais também vêm e se divertem. Tem professor aqui pedagógico, precisa juntar. É, Vamos juntar na rodinha vamos, aqui. galera, vamos acalmar, vamos acalmar. Cada um puxa um pouquinho, eles estão na equipe, estão mexendo em moto, estão fazendo tudo. Pô, então é uma diversão e é uma satisfação enorme, né? E é o que eu sempre falo, eu vivo um sonho. Trabalho muito, né? Mas é trabalhar com gosto. E às vezes dá um tempinho pra dar um rolê também, né? Opa, né, já que eu estou tem que aqui, ser, lógico. Chegaram as máquinas novas, tem que testar. É lógico, é lógico. Quem vai ser o piloto de A gente teste? também corre aí também para brincar com os meninos. O que puder, eu tenho trabalho também de personal, de locação de motos, então até de moto velô também, né? Hoje nós somos a maior oficina racing do Brasil. Temos mais de 110 motos na nossa oficina. Temos, sei lá, umas 60 supermotos e mais 50 de moto velô. Tem de tudo, R3, 400, 600, a 765, que é um projeto nosso de Moto 2, e até as 1000 também. Então, tá tudo em casa. Se você tem essa condição de prover, né? Para quem é teu piloto, para quem é teu, né, que você dá o coaching, você orienta e você dá esse suporte. Porque eu acho que é uma das questões, Juninho, você está trazendo para a gente algo que é extremamente relevante, não só porque é teu negócio. Sim, claro. Mas muitas vezes o menino, a menina, o pai, a mãe, a família, não sabe por onde começar. Por onde começar. Aonde ir. Sim, né? O sim. que a gente também está observando, coincidentemente nesse final de semana aqui em Laranjal, também as minimotos com a FIM, né? Ou seja, a gente viu durante a Moto 1000 GP, a Moto 4 estreando em Interlagos. Sim, legal pra caramba. Então a gente percebe, a Dorna, lê-se também Liberty Media, que agora é a grande mãe desse processo, a gente vê cada vez mais o caminhar de uma trilha. Né? Se eu quero a supermoto, vai começar com você, você vai evoluir. Da mesma maneira na moto velocidade, a mesma coisa acontece com a MX GP, né? A gente tem a Arena Cross também. É tudo para falar de duas rodas aí, que a gente acaba percebendo que é o menino ali, vai começar na cinquentinha, depois vai para a 65, depois MX2, MX1 e assim caminha. E vai indo, Eu acho que isso que você também está trazendo para o mundo da velocidade é aquela segurança para a família que você, acho que o Juninho pode ser o grande cara que vai ajudar meu menino, minha menina a crescer, né? Claro, claro. Hoje a gente tem toda a estrutura, né? Temos até motos, equipamentos para quem... Ah, será que o meu filho vai gostar? Beleza, traz ele. Vamos colocar ele numa motinha. Aquilo que a gente costuma falar, ele sabe andar bem de bicicleta? Sabe? Então, beleza. Acho que o primeiro passo é esse. Aí tudo bem. Putz, ele é meio ruinzinho. Ah, então, beleza. Então, ensina a bicicleta primeiro, depois vem a moto. Mas andou de bicicleta, sabe descer uma ladeira meio rapidinho, então beleza, já tá pronto, pode vir. Pode ser sem freio, não? Pode, pô. Vai ralar joelho, hein? Vai ralar joelho. Mas a gente fala tanto da pista de ralar. Claro. Mas aqui na construção da tua, vamos falar aqui da temporada de 2026, começando aqui. Quantas etapas nós vamos ter ao longo desse ano? E quais são as praças que você vai visitar? Como é que está distribuído isso? Nós acabamos de mudar uma corrida, né? Uma praça. Então nós temos agora Laranjal, começamos, né? A nossa estreia de 2026. Depois vamos para Limeira, que é um cartódromo muito legal de pista. A gente é um pouco mais difícil de infra, né? Não tem essa infraestrutura que nem nós temos aqui, mas a gente dá um jeito para acontecer. E como é que faz aquela curva 1 à esquerda ali, um cotovelinho assim, depois tem um Szinho lá para baixo, barranco abaixo? É isso aí. É um lá, pouco embaixo disso. lá embaixo é slide, daqui a pouco começa a subir tudo e tal. Mas Limeira é o traçado mais legais. O Eric Granado sempre está com a gente. Legal. Quando a gente treina em Limeira, normalmente ele vai também, ele prefere aquela pista, ele adora, né? O Eric anda muito de supermoto também, sempre treina com a gente.
E depois vamos fazer registro. Registro Opa. na nossa casa. É a melhor estrutura, a melhor pista, a melhor asfalto, a mais segura. Vai frear onde? Só na 3? Não, freia antes, né? Não tem jeito. Eu de kart eu faço flat. A primeira vez que eu fiz flat ali não, eu fiz assim, ó. Mas Deu. De Aí fui 450 fazer não na dá. 3. De 450 a gente já chega a 130 na 1 ali, é rápido, pô. Como é que chama o kart de 4 tempo lá? Do que? O 21 HP, como chama? Os que são de locação, né? Como que chama? Rental. Rental. Os rental, né? Até 21 HP e tal, né? Então não dá, lá a moto tem que frear. Freia na 1, freia na 2, freia um pouquinho na 3. Mas a gente vira bem lá, vira 53 lá, é rápido. Olha aí. É rápido pra caramba. Então você tá fazendo, são Três praças, três praças, aí gira. Aí gira, tá bom? Aí provavelmente a gente vai fazer registro até o final do ano, tá? As datas já estão especificadas. Legal. Vamos ter uma corrida noturna. Opa! Lá em registro, que é muito legal também. Sem dúvida. Tivemos a 172 milhas, que é já... É o aperitivo, né? É, o aperitivo, que é como se fosse as 500 milhas antigamente. Sim. Que tínhamos em Interlagos, né? Sim. Nós fazemos as 172 milhas, fizemos em janeiro, foi puta show, mais de 4 horas de prova, um time de 2 a 4 pilotos, muito legal, cara, legal pra caramba. Agora, a gente está falando de 3 kartódromos, há uma perspectiva de trazer alguma coisa também que envolva a terra, porque a Supermoto tem essa característica, né, de você também trazer um pedaço do traçado em terra. Eu adoraria, mas infelizmente, hoje 95% dos nossos pilotos são empresários, e são por hobby total a Supermoto. Tanto é que até os pilotos profissionais de moto velô usam nosso campeonato e os nossos treinos para treinar de Supermoto, né? Não temos ainda nada profissional, né? Não temos pilotos profissionais que ganham, né, para correr como nós temos na moto velocidade, uma mínima, né? No motocross mais, né? Mais difundido, mas no Supermoto ainda não temos. Estamos tentando, né, com patrocínios e tal, para ver o que a gente consegue melhorar esse ano, mas a terra é o grande X da questão. Se nós tivéssemos muitos pilotos que vieram da terra para o asfalto, só que não, nós temos 95% que eles vieram do asfalto. Eles estão na moto velocidade e estão no Supermoto. Então é aquilo que eu falo brincando. Pô, eles vão na areia da praia e já fica meio assim, entendeu? É zoeira, mas é verdade. Não tem a base do cross. Agora o cara do cross vem só asfalto, ele fala, putz, que legal. Legal, né? Tá fácil, né? Tá fácil, Tá fácil. Agora, o contrário é muito mais difícil, entendeu? Pra pegar o slick e colocar na terra e tal. Sim. Aí ia ter que ter um outro trabalho pra colocar eles no motocross, pra aprender e fazer a base e tal. É difícil. Agora vou aqui... Seria um trabalho reverso, na realidade. Sim, na verdade, um trabalho reverso. digamos assim, reacostumar num outro Eles vão ter que aprender de novo. O que eles aprenderam de Supermoto aqui, ferrou, já vai ter que aprender tudo de novo. A tocada é outra, você sabe. É tocada totalmente diferente. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui pro piloto, hein? Você falou Laranjal Paulista, você falou de Limeira, você falou de Registro. Sim. Qual deles? Eu prefiro o Registro. Eu prefiro o Registro, Registro, como você falou, é sua casa. Registro é a nossa casa. Foi onde nos acolheu há mais de... desde 2014. Então nós temos lá, tem um carinho enorme pela nossa casa lá. Então, algumas vezes eu fui lá, eu e mais um, olha, até vontade de chorar, várias vezes. Foi eu e mais um que choveu, caramba, não tinha mais ninguém lá. É o começo, né? É o começo. Não foi uma nem 2 vezes, foi, sei lá, 10 vezes. Agora já leva uma legião, vai depois dar um rolê no KKKK lá no centro da cidade, conhecer um pouco mais a cultura japonesa. Vamos usar no 3, que é o Outback de Registro. Não, isso tudo faz parte, pô. Faz parte, a capital do Vale do Ribeiro. Claro. Então... E lá foi a nossa casa, foi onde nos recebeu de portas abertas, então eu tenho um carinho enorme, né? E então eu tenho uma gratidão enorme também por aquele lugar e pelas pessoas que fazem parte lá. O Clodoaldo, que é o dono, né, que arrendou a pista, o Claudião, que está conosco. O Claudião mexia na minha moto quando eu era criança, eu tinha 13 mil anos. Olha aí. Hoje eu tô com 38 e ele mexe na moto até hoje. Tá vendo só? 25 anos aí mexendo a gente se encontrou depois. A gente se encontramos depois. Com 25 anos eu encontrei ele de novo. Ele falou, você não era um moleque lá que ficava na praia, lá enchendo o saco, quebrando a moto? Falei, era eu mesmo. Tá vendo? Eu mesmo. Tô aqui enchendo o saco de novo. Então é isso, é viver um sonho, a gente praticando e tentando sempre melhorar, né? Sempre melhorar e
Vamos pra cima. É isso aí, Juninho. Esse é o seu Conversa de Paddock no seu programa Ocnicom, que você sabe, trazendo os personagens que fazem da velocidade aquilo que nós mais amamos. Juninho, muito obrigado, por ter participado desse quadro conosco. Obrigado aí, valeu. É sensacional e tem essa mística, né? Motociclismo, a gente parte o programa, como eu disse, a partir de Santos. Sim. Tem todo ali um repertório, você falou de Eric Granado, inclusive a equipe Honda. É Tem de passado Santos, em Santos, Reinaldo. com o Reinaldo Campos. Reinaldo, sim. Nosso mestre Reinaldo Campos Sim, ali. claro. Então isso tudo faz com que você que acompanha o programa Ocnicom venha para dentro, da onde a velocidade acontece. Aqui é mais do que uma conversa de paddock, nós estamos dentro do box. É barulho de moto, você viu, é piloto, é família A molecadinha passando lá. É tudo isso que nós amamos e o seu programa Ocnicom ama levar a velocidade até você. Por isso, Ocnicom, o mundo da velocidade se encontra aqui. Valeu, um abraço, tamo junto, marcha! Vocês acompanharam aí toda a emoção da conversa de paddock que fizemos lá em Laranjal Paulista com o Júnior Trutz, um grande piloto, organizador de categoria e que teve íntima relação aqui com o Santos. Vocês conferiram no próprio Juninho falando, né? O nosso querido piloto santista aqui foi um dos grandes mentores dele. Então vale a pena aí a gente acompanhar toda a temporada da JT 72 Cup, organizada por Juninho Trutz e toda a legião de pilotos, hein? Pilotos profissionais e pilotos que amam a velocidade, acelerando forte no asfalto, hein? E você viu, hein? Praças bacanas, hein? Limeira, Registro, Laranjal Paulista, para a gente conferir ao longo da temporada 2026. Vamos sair aqui de toda essa conversa bacana, de tudo aquilo que aconteceu no mundo da velocidade ao longo dessa semana, para conhecer a agenda de nós que amamos a velocidade para esse próximo final de semana. Por isso, vamos para a nossa Final Lap. Final Lap aqui destacando o Campeonato Mundial de Superbike. Vamos fazer a etapa da Hungria. Etapa da Hungria que vai trazer no sábado a prova 1 às 10h30 da manhã. Já no domingo, no dia 3, a corrida Superpole às 6h10 da manhã. E a corrida 2 às 10h30 da manhã. E a pergunta que não quer calar. Quem para Nicolo Bulega nessa temporada 2026 com a sua Ducati? Então vamos acompanhar mais uma etapa do Mundial de Superbike na Hungria nesse próximo final de semana. Vamos sair da Hungria e vamos fazer um passeio aqui por terras brasileiras para o interior do Paraná, em Cascavel. Cascavel que vai trazer nesse final de semana Copa Truck, NASCAR Brasil Series, Copa HB20 e aqui com destaque no sábado. Vamos para a NASCAR Brasil Series com Sprint Race com 5 voltas ali, rapidinho, tiro curto, às 2h30 da tarde. E depois a corrida 1, já no crepúsculo, pegando um pouco da noite, às 6 da tarde. É a largada para a corrida 1. Já no domingo, corrida 2 da NASCAR Brasil Series, às 8h25 da manhã. E ali com destaque para o domingo em Cascavel, Grande Prêmio de Cascavel da Copa Truck. Os brutos vão acelerar muito forte lá no Paraná. E a nossa torcida aqui para o nosso piloto santista Ricardo Alvarez. Então, a conferir aí toda a emoção que envolve a Copa Truck na temporada 2026 em mais uma etapa em Cascavel. Vamos sair de Cascavel no Paraná e vamos fazer um passeio com os carros elétricos da Fórmula E em Berlim. Berlim vai conhecer rodada dupla neste final de semana, tendo a corrida 1 no sábado às 11h05 da manhã e a corrida 2 no domingo também no mesmo horário, às 11h05 da manhã. É imperdível ver a emoção dos carros elétricos acelerando muito rápido no circuito alemão. Saindo da Alemanha, vamos fazer um passeio na terra dos Los Hermanos, vamos para a Concórdia, mais uma etapa da TC 2000, Campeonato de Turismo Argentino, com largada no domingo, à 1h da tarde. Os carros espetaculares da TC 2000 Argentina vão acelerar forte pelo Autódromo de Concórdia. Vamos sair da Argentina rapidamente e vamos fazer um passeio num dos principais circuitos da NASCAR norte-americana. Vamos para o Texas Motor Speedway, um super oval também, com largada da Truck Series na sexta-feira, às 9 da noite, já no sábado, às 4h30 da tarde. É a vez da O'Reilly Series.
E no domingo, às 4h30 da tarde, a corrida do Texas da Cup Series, principal categoria da NASCAR norte-americana. Saindo do Texas, vamos fazer uma visita em Laguna Seca. Laguna Seca com a sua curva espetacular, o Saca-Rolha, que recebe no domingo mais uma etapa do Campeonato Norte-Americano de Endurance. Vamos para o GP de Laguna Seca, com largada às 5 da tarde. E torcer para o nosso piloto brasileiro, Felipe Nasser, a bordo da sua Porsche Penske do The Captain, acompanhando ali num circuito extraordinário que traz muita emoção em toda a corrida, né? Aquilo que a gente já conhece do mundo da velocidade. Bons circuitos, não há como ter corridas ruins. Laguna Seca é um excelente exemplo. Então, a acompanhar a INSA neste final de semana. Vamos sair de Laguna Seca nos Estados Unidos e vamos fazer um passeio aqui mais ao sul. Vamos para a Flórida, mais especificamente para Miami. Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1. Fórmula 1 que terá a companhia da Fórmula 2 neste final de semana. E um final de semana com Sprint Race. Dia 1º, sexta-feira, feriado, o Sprint Qualify, a classificação para a corrida Sprint às 5h30 da tarde. Já no sábado, a corrida 1 da Fórmula 2 às 11 horas da manhã. Por quê? Porque à 1 da tarde é a vez da Sprint Race da Fórmula 1. E no finalzinho de tarde do sábado, às 5 da tarde, é a classificação para o Grande Prêmio de Miami, que ocorre no domingo. No domingo, à 1h30 da tarde, a corrida 2 da Fórmula 2. E fechando o final de semana em altíssima velocidade em Miami, Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1 às 5 da tarde. Lembrar que a Fórmula 1 teve uma pausa forçada, né, ao longo do mês de abril, em virtude dos conflitos bélicos que ocorrem lá no Oriente Médio. Então nós tivemos 2 etapas que estariam visitando aquele continente, aquela região do mundo, mas também tivemos muita alteração na pista, ou melhor, nos regulamentos, que vão dar, assim espera a FIA e a própria organizadora da Fórmula 1, que tenhamos mais emoções e menos preocupações com largadas, com gestão de energia. Muitos ajustes foram feitos no regulamento e a gente passa a conferir, alguns deles já valendo agora para o Grande Prêmio de Miami, e observar se a supremacia da Mercedes, que veio se configurando nesse início da temporada 2026, se alongará por toda ela. E ver o que esperamos encontrar de Ferrari, de Red Bull e de todos os restantes ali do grid que com certeza tiveram a oportunidade de olhar com lupa essas mudanças, e vamos ver os resultados na pista. Afinal de contas, a emoção máxima do mundo da velocidade está na Fórmula 1, que sempre serviu como laboratório para a indústria desenvolver novos componentes, desenvolver novas tecnologias. E vamos aguardar o que nos reserva o Grande Prêmio de Miami, às 5 da tarde no domingo, para fechar o final de semana com feriado prolongado em altíssima velocidade. Quero aqui pôr na agenda o nosso compromisso. Na próxima terça-feira, a partir das 9 da noite, eu, você, a equipe Ocnicom e os amigos amantes da velocidade temos um compromisso marcado. Estaremos juntos no seu programa Ocnicom, que sempre busca levar o melhor da velocidade até você. Por isso, Ocnicom, o mundo da velocidade se encontra aqui.